Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Ouvintes da Rede CUBEP no Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ouvintes da TVJ em São Tomé das Letras. Ouvintes da TV Hall aqui de São Paulo. Ou pessoas que estiverem me assistindo simplesmente na YouTube, nas retrospectivas, no meu canal Krakar. Namastê a todos. Krakar é com K-R-A-A-K-A-R. Muitas pessoas me perguntam como escreve Krakar. K-R-A-A-K-A-R, tá? E eu estou aqui sempre à busca de uma novidade, de algo interessante. Muitas vezes os ouvintes me surpreendem. E eu recebo, como vocês sabem, eu tenho mais de 5 mil amigos no Facebook, a maioria deles envolvida com ufologia. E uma moça chamada Eslovena, eu vou chamar ela de Eslovena, embora é um pseudônimo, evidentemente, ela pediu para manter assim, me mandou um relato muito interessante, muito rico, de uma experiência que eu vou chamar de astral, né? Onde ela vai ao encontro de uma base reptiliana. Isso vai mais ou menos corroborar aquele anterior à visita à base reptiliana da Líbia, de um cara que se correspondeu com o David Icke, né? E falou que ele foi no encontro numa base reptiliana da Líbia, e tem alguns pontos em comum com o relato da Eslovena. A Eslovena, que acho que, se eu não me engano, ela é mineira. De Minas. Se eu não me engano, ela é mineira. Eu não estou lembrado do estado dela, né? Qual estado ela reside, qual cidade. É em algum interior de algum estado, aqui perto. E, bom, eu vou começar a contar. Eu vou ler o que ela escreveu, né? Com relação ao que eu te contei no Face, quer dizer, o que a Eslovena relata. Eu vou ler, mais ou menos, na íntegra e comentar do meu ponto de vista. Tá? Então vou alternar o que ela fala com o que eu vou comentar. A Eslovena fala: antes do cientista médico me levar para vê-la, mostrou uma máquina que funcionava da seguinte maneira. Parecia uma máquina de tomografia computadorizada, parece que ela tem uma filha numa base extraterrestre reptiliana. Acho que era isso. Agora que eu não estou lembrando o que era o vê-la, era ver uma bebê, ver uma criança dessas híbridas. A pessoa entrava lá e ficava numa espécie de transe hipnótico, e eu saía de lá reprogramada para pensar como eles queriam que pensasse. Quer dizer, isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, durante uma abdução, mais do que uma chipagem ou um exame, existe uma reprogramação mental. Então, por exemplo, muitas vezes durante uma abdução, a pessoa é orientada a se portar de uma forma ou de outra. Quando ela voltar, por exemplo, conversar com aquela tal pessoa, procurar determinada coisa, se interessar mais por ecologia, se interessar mais por ocultismo, fazer amizade com essa ou aquela pessoa que interessa a eles, né? Mudar a sua atitude com relação a esse ou aquele assunto. Às vezes cria fobias, às vezes tira fobias, às vezes incita a pessoa a abandonar um determinado hábito ruim, por exemplo, fumar, entendeu? Alguma coisa que eles acham que é nocivo, entendeu? Tem vários momentos em que os extraterrestres influenciam a mente e, no caso desses, colocaram ela dentro de uma máquina reprogramadora que deve... Na ciência extraterrestre, chakra e aura faz parte da ciência deles. Então eles realinham chakra, eles mexem em aura. Isso para eles não é paranormalidade, não é esoterismo. Isso para eles é normalidade, é ciência, né? Então tá. Eles fizeram isso com a mulher que estava comigo, que parecia minha mãe, mas não era. E então eles disseram para eu passar isso também, que eu ia passar por isso também, mas que não sofreria tanto. Estranho, eu tive a escolha e ela não. Quer dizer, a outra mulher que estava do lado dela foi impingida a fazer isso. E ela teve a escolha de fazer isso. Eles disseram, tratavam ela de uma forma diferenciada para melhor. Isso aí é uma coisa que a gente observa. Os ETS não tratam todo mundo igual, não. Eles tratam algumas pessoas como
VIPs, ou outras são chatas e outras são desprezíveis completamente, né? Respondi que não, que gostava da minha essência, que mesmo sendo depressiva, não queria ser manipulada. Ela parece que tem problemas de depressão. Ele sorriu, talvez satisfeito com a resposta, sei lá. Mas eu vi muitos símbolos na parede. Sou Rosa Cruz neófita, ela é mulher, eslovena, obcecada pelo Antigo Egito. Estudei, ainda estudo durante anos, o ocultismo e os símbolos. Não reconheci os símbolos desenhados ali, exceto que lembrava vagamente o esquadro e o compasso da maçonaria, aquele famoso. Tinha alguma coisa que lembrava mais ou menos aquilo, mas podia ser qualquer outra coisa, né? Porque tudo o resto não condizia com as linguagens terrestres, nem com os hieróglifos egípcios, nem nada, né? Só me lembrava de longe. Então vi uma sala de peles. Eu não me lembro muito bem, como já faz um certo tempo que ela me mandou, o que são essas peles. Eu gostaria que ela esclarecesse depois de assistir o vídeo. Eu coloco uma nota nos comentários, tá? Na descrição do vídeo. Tive um grande apagão e já me encontrei num salão. Quando me enxerguei, pude perceber que estava presente uma pessoa muito altiva e elegante. Me sentia um pedaço de esterco perto dela. Quer dizer, quando você está na presença de um membro de realeza reptiliana, ele tem sempre uma presença muito imponente. Tanto para os próprios reptilianos como para os humanos. Você sentia imediatamente aquela sensação de intimidação. É a mesma coisa que aconteceu com o cara de Portugal que foi para a base reptiliana na Líbia. Tanto no caso da eslovena como no caso do cara da Líbia, eles estão se referindo a projeções astrais, viagens astrais, tá? Essas abduções, elas não têm assim um começo. A gente poderia falar que é uma abdução astral ou abdução de quarta dimensão, na medida que é a levada do espírito da eslovena ou do cara de Portugal para uma base reptiliana, já que o corpo físico não precisa necessariamente ir. Os extraterrestres, seja os reptilianos ou qualquer outro tipo de extraterrestre avançado que vem até a Terra, sabe que a consciência não é o corpo. O corpo é um mero carro. E você pode estacionar esse carro e levar o ocupante, que é a consciência, para dentro de uma base reptiliana, ou de um outro planeta, ou até de uma outra galáxia, e conversar, porque tempo e espaço não existe para a alma. Então, a viagem astral ela é imediata. Quanto tempo leva para ir daqui até Andrômeda? Nada, leva zero na mente, no espírito, entendeu? Embora muitas pessoas descrevam também a viagem astral como um voo. Eu já tive viagens astrais onde eu me via voando sobre o Nepal, o Tibete. Eu tinha muita curiosidade de viajar para esses lugares. E, evidentemente, não tenho dinheiro para isso. Isso é muito caro daqui do Brasil. Né? Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não sou charlatão. Os meus livros venderam muito pouco, não cobriu o que eu gastei com eles. Né? E não vendo cristais, pedras, máquinas, orgonites, nada. Eu não vendo nada. Então, eu não tenho dinheiro para fazer uma dessas viagens luxuosas para o Oriente, como eu gostaria. Se um dia tiver, vou mesmo. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer, se eu ganhar muito dinheiro, é viajar pela Ásia. Coisa que eu nunca fiz. E poderia ter feito quando eu morava na Europa, mas não fiz por burrice, ou por estar com medo, ou por achar, não saber o que vai acontecer, etc. Mas, em suma, a moça viajou em corpo astral, a eslovena, assim como aquele contatado português que escreve para o David Icke no Viagem à Líbia, né? E encontra um membro de realeza reptiliano, um nobre reptiliano, uma nobre reptiliana, né? Aí ela encontra assim, esse ser nobre, mecendia um pedaço de esterco perto dela, quer dizer, supõe-se uma fêmea, parecia uma rainha. Ela começou a falar na minha cabeça. Sua voz me soava forte e firme. Ela disse muito que gostaria que eu trabalhasse para ela. Depois que os Greys me mostraram meu filho pela primeira vez. Ela tem filhos híbridos, né? Como eu perdi o primeiro pedaço do que ela escreveu, então eu estou só contando a visita à base agora. Infelizmente, está incompleto. Depois eu preciso emendar isso, talvez. Né? Às vezes, o volume de mensagens é tão grande que às vezes eu perco muita coisa.
Outro dia eu deletei uma mensagem sem responder. Eu peço que se as pessoas, se eu demorar, eu peço mandem de novo, enviem. Porque o volume de mensagens acaba levando você a se perder, entendeu? É muita coisa, é muita gente desesperada, muita gente com necessidade de falar e eu não dou conta, muitas vezes, né? Não tem uma ONG de ufologia, não existe isso. Né? De atendimento a abduzidos, não existe isso. Né? Pelo menos não existe no Brasil. Talvez a MUFON você possa considerar assim, lá nos Estados Unidos. Ele falava comigo a certa distância, ela falava comigo a certa distância, e disse que minha vida financeira e emocional melhoraria muito, e que eu não me sentiria mais sozinha. Quer dizer, o contrato com o reptiliano é um contrato, não que você vai ficar rico, mas existe um respaldo, entendeu? Assim, no sentido de que a pessoa que trabalha para a comunidade reptiliana, para o império reptiliano, tem uma certa proteção, né? Ela falava comigo a uma certa distância, parecia que tinha certo nojo de mim, porque ela era humana, a Eslovênia é humana. Ao que parece, ela não era a reencarnação de reptiliano, ela era puramente humana. Eu não consegui responder uma palavra, porque senti um peso muito forte nos ombros, caindo de joelhos e desmaiei. Isso é uma coisa muito curiosa. A presença de um nobre reptiliano é muito intimidante. E com a força mental desse ser, né, que o ser reptiliano já é normalmente forte, imagina um nobre reptiliano, é praticamente impossível olhar para a cara dele. E você abaixa a cabeça, mesmo sendo reptiliano ou não, você abaixa a cabeça e reverencia. E no caso dela, a tendência a se curvar e se jogar, né, no chão e até desmaiar com tamanha força daquilo, né? Isso me lembra algumas passagens da Bíblia, se eu não me engano, na subida de os profetas, né, Elias, Enoque, e eles encontram os anjos e falam que suas imagens, suas faces eram terríveis e que não podia olhar para elas diretamente. Isso não só com reptilianos, mas com alguns extraterrestres, é muito comum a pessoa, no seu pós-abdução, não lembrar do rosto do ser, saber lembrar da mão. Eu mesmo, dos Greys que me pegaram, eu não lembro direito da cara deles, mas eu lembro muito bem das mãos longas, com aquelas garras de... Lembrava muito uma pata de galinha. Uma pata de galinha cinzenta. Lembrava da roupa, lembrava da valise que ele usava, de uma caneta que ele usava, que tinha uma ponta verde, para fazer os exames, mas não conseguia lembrar. Sei que era um Grey, porque, assim, pela mão assim, praticamente você supõe, né? Se a mão é cinza e com uma pele cor de elefante, aquela cor de elefante que eu chamo, o ser era um Grey, então você imagina que ele tem um olhão assim e tal, mas as pessoas me perguntam se a cabeça era alongada para cima ou alongada para o lado, quanto era, quanto tinha, como era a boca, como era o nariz, eu não me lembro direito. E isso é muito comum, eles não deixam ver o rosto por algum motivo, ou porque é muito aterrorizante, ou porque eles realmente não querem ou não podem ser reconhecidos e você, lembrando deles, pode entregar para outros, né, que você viu, né? De alguma forma, os seres terrestres não permitem que se veja sua face. E esses membros de realeza obrigam você a olhar para baixo, né? A presença deles é muito impactante. Então lembra muito esses anjos do Antigo Testamento, de aparência terrível, né, aparência aterrorizante para o qual não se podia olhar, né? Isso acho que é a seção de Enoque, é um evangelho apócrifo, está escrito isso daí. Que ele vai na nave, quer dizer, ele vai na casa de Deus, né? Tem várias portas, ao sul, ao leste, ao norte. Sóis entravam e saíam, quer dizer, naves, né? Está escrevendo uma nave mãe, né? E que já viram vários andares, e que já viram um andar mais próximo de Deus, quer dizer, mais próximo do capitão daquilo. Seria o Javé, ou sei lá, né? Mas, em suma, a presença de um extraterrestre poderoso é muito intimidante, né? Caí de joelhos e desmaiei,
Isso pode ser um instintivo medo, mas sempre enfiaram na minha cabeça que os reptilianos são os demônios da Bíblia, né? Então essa demonização dos reptilianos, na verdade, só serve para a pessoa se aterrorizar mais ainda na hora. Ela não foi devorada nem nada, ela nem estava em corpo físico ali, mas com tanto David Icke por aí, com tantos imitadores do Icke por aí, tantos mini Ikes, as pessoas já acham que estão de encontro com o capeta, que elas vão morrer, que elas vão ser devoradas, que, entendeu? Aquela coisa toda, né? Aí depois ela tem um segundo encontro, uma segunda viagem astral que ela relata para mim também. Aí ela começa assim, a eslovena, no caso. Esse foi provocado por mim, eu sou meio sensitiva. Vejo desencarnados humanos, sinto a presença deles, e também dos ETs quando estão por perto. A mediunidade, a paranormalidade, que o kardecista, que o espírita desenvolve, que o Rosa Cruz desenvolve, que até o budista desenvolve, é a mesma que serve para se comunicar com os mortos, desencarnados, vulgos mortos, é grosseiro falar isso, ou com os extraterrestres. É a mesma paranormalidade, porque o mente a mente, a consciência desencarnada, ou a consciência dos extraterrestres, se comunica com a consciência de terceira dimensão vivente igual, né? É o mente a mente, não é o voz a voz, entendeu? Embora às vezes você tenha a sensação de estar ouvindo vozes, na verdade aquilo foi na sua mente, né? Aquilo ocorreu dentro da mente. Por isso que as pessoas que ouvem vozes, né, são chamadas de esquizofrênicas, né? E na verdade elas muitas vezes são paranormais. Eu também tenho relatos de pessoas com supostos distúrbios mentais, mas que na verdade são contratados, ou são grandes médiums, né? E que às vezes eles desligam, chegam a desconectar da realidade por causa que a mediunidade é avançada demais, né? Bom, aí ela fala: isso sempre fica mais intenso quando sou levada pelos meus queridos Greys. Eu amo e confio neles. Tem que confiar mesmo. Os Greys são os jardineiros do espaço. Eles não teriam problema nenhum em acabar com a humanidade se fosse a vontade deles. Acabariam com um segundo. Não precisariam nem sujar as mãos, né? Lembrando que isso aconteceu no astral, eu só tive a experiência acordada. A única experiência acordada que ela teve, ela viu um Grey alto deixando o quarto dela, quer dizer, ela lembra de uma visitação noturna no quarto de um Greyzão saindo. Os Greys muitas vezes descem a forma material sólida com mais facilidade que os reptilianos e os pleiadianos, os outros ETs, que às vezes não querem chegar no ser humano em corpo físico, às vezes eles acham isso aí muito perigoso. Os Greys são mais destemidos ou mais acostumados a isso, vamos dizer. Uma vez apareceram 2 loiros altos e queriam ter um dedo de prosa comigo, mas eu falei assim para eles: beleza, vocês estão lindos, mas vamos acabar com essa palhaçada? Pode mostrar como vocês são, eu não vou ter medo. Quer dizer, você põe um holograma de pleiadiano, que é um pleiadiano, um loirão, uma loirona bonita, mas ali tem um insetoide, tem um Grey, tem um reptiliano por trás que está disfarçado, né? Então eu descobri que eles eram Greys mesmo, só que altos com aparência humana e azulados, né? Com aparência mais humana e azulados. Então eu acho que é híbrido daqueles ETs azuis lá, né? E os Greys, um híbrido desses dois tipos de ser. Mas ele falou assim: não confio nos loiros, não sei o motivo, ela não curte muito os pleiadianos. Isso provavelmente porque ela tem um contato Grey reptiliano, né? Então existe esse antagonismo, não é? É inegável que os Greys e os reptilianos não confiam nos pleiadianos e vice-versa, né? É meio cão e gato, assim. Eles podem conviver, mas assim, não se adoram, né? Na maioria das vezes, né? Então também isso acaba, embora ela não saiba o motivo, ela sabe o motivo porque ela tem o contato, e no momento que ela encontra o ser reptiliano passa para ela um mundo de informações do seu mundo que ela não tem conscientemente, mas tem no subconsciente. Aí outra: eu estava deitado em minha cama olhando para o céu da tarde. Senti que algo estranho estava no ar, eu não estava mais sozinha. Me concentrei e enviei uma mensagem mental. Acho que sou esquizofrênica, que na verdade eu nunca vi vocês e que tudo isso é uma pura loucura. E se eu realmente não estou louca,
E se vocês gostam de mim, quero um sinal. Quero ver uma sonda em plena luz do dia e de perto. Nada de uma luzinha no céu escuro, nem uma bolinha prata a quilômetros de distância. Aquele ufinho xoxinho, né? Cocôzinho. Ela vê um negócio grande. Então saí no mercado com minha sogra e cunhada e simplesmente fui guiada a ver. Lá estava uma sonda bem baixa e parada. Minha cunhada viu e disse que não podia ser um balão. Então a sonda fez movimentos peculiares para mostrar que não era mesmo balão, fez aquelas doideiras e foi embora e eu ganhei meu dia. Quer dizer, quando ela pediu, ela tem um nível de contato suficiente para pedir uma prova e foi concedida essa prova, né? Só para ela não perder, não ficar no baixo moral, não ficar desmotivada e tal. Muitas vezes eles concedem isso daí para pessoas. Eu conheço outros casos semelhantes. Aí depois consegue, o contato dela prossegue muito interessante, muito rico, o caso da eslovena. Mais para frente eu resolvi fazer um outro teste. Me deitei de tarde na minha cama e mentalizei. Quero fazer contato com o meu povo. Então apaguei. Sonhei que estava em uma praia olhando para o mar. Senti duas pessoas se aproximarem de mim por trás. Não me virei para ver quem era. Percebi que não era sonho, pois o mar secou e virou um abismo. Eles me disseram telepaticamente: você nos chamou? Eu quase morri do coração. Eslovena falando. Eu respondi: nem F, nem fu, nem fu, fufu, né? Nem fodem. Bom, e eles começaram a caçoar. Quem diria que você já foi tão forte, tão corajosa, agora tem medo de altura? Essa imagem era tão comum para você. Eles são muito irônicos. Eu me senti desafiado e fui. Olhei para baixo e vi a Terra. Os continentes tinham uma formação totalmente diferente. A Europa estava muito menor do que é hoje. Provavelmente invadida por águas, né? A África também. A América do Sul estava fragmentada em várias ilhas, quer dizer, sugere subida de nível do mar. E havia crostas de gelo em todos os continentes. Então eu perguntei o porquê de estarem me mostrando aquilo, e eles me disseram: isso é a Terra no futuro. Então, sem saber como, fui parar em um lugar enorme, todo de metal claro e limpo. Havia uma plataforma que dava acesso a vários lugares, e existiam jaulas enormes, todas em formato moderno e arredondado. Queria sair dali o quanto antes, acompanhada dos dois seres altos e enormes que não se deixavam ver. Não sei se eles realmente eram altos ou se a energia deles era forte. Quer dizer, você está sentindo uma aura, você está vendo por trás, está sentindo uma coisa muito grande, mas você não sabe se é grande a aura. Eu já conversei com um monge budista, o Bhante Gunaratna. Ele era tão forte, a aura dele era tão forte, tão intimidante, que ele era um homem desse tamanho, assim, 1,60 m, mas ele parecia um gigante. Ele parecia que ele ocupava a sala inteira. Você não ia nunca deixar de percebê-lo. Ele pode estar num aeroporto com 10 mil pessoas, você vai olhar para ele. Entendeu? Porque aquela aura é muito grande. Aquela pessoa é muito, muito preparada espiritualmente, o cara medita todo dia, o tempo todo. Entendeu? Então a grandeza áurica dele é tipo o Chico Xavier da vida, né? Quer dizer, o cara sai baba, é aquela coisa que incomoda. Você não tem... Ele pode estar do lado de fora, você já sente que ele chegou, né? Que a aura já bate em você, já bate na tua, né? Porque as auras batem uma na outra, quer dizer, uma aura avisa a outra. Bom, ele sorriu, ficou toda cheia de si. Não, peraí, desculpa. Cheguei em uma biblioteca, eles maquiam o ambiente para mim, quer dizer, era um cenário, né? Um holograma, com várias pessoas de branco e uma moça sentada em uma mesa que me chamou a atenção. Tinha uma pele de porcelana, olhos bem azuis, de um azul que eu nunca havia visto, cabelos negros encaracolados. Ela ergueu a cabeça e me encarou. Eu fiquei com vergonha, pois me senti momentaneamente atraída por ela. Tá? Pedi desculpas por ficar olhando e expliquei que nunca tinha visto alguém tão lindo na minha vida. Ela sorriu, ficou toda cheia de si e pediu que eu me aproximasse. Foi chegando perto aos poucos e seu rosto foi mudando. Ficou maior e os olhos amarelos e com fendas. Outro holograma, né? Eu gritei:
reptiliano! Saltei para trás e caí de bunda no chão. Os dois que estavam atrás de mim me levantaram e me encorajaram a me aproximar novamente. Eu pensei, ela parece reptiliana, mas não com aquela mesma energia que me fez desmaiar, o do nobre reptiliano. Era uma coisa mais acessível. Então me aproximei. Ela continuou com sua forma seminatural, de olhos com fendas, mudou o tom e disse telepaticamente: sente-se porque temos muito o que tratar. Então começou a falar uma língua esquisita e eu entendi tudo. Obviamente eu acordei e esqueci tudo. Quer dizer, é contato alma a alma. A alma dela e o subconsciente dela, o inconsciente dela, sabe o que aquele ser disse. Mas o consciente não lembra. Por isso que a pessoa evolui espiritualmente de uma hora para outra num contato desses, porque ela aprendeu um monte de coisa, mas não aprendeu verbalmente, porque o cérebro nosso está acostumado ao verbal. E tendo acostumado ao verbal, ele não processa aquela informação em palavras que você compreenda. Leva ao longo dos anos vai começando a sair aquilo, vai começando a aparecer esses downloads. Só para deixar claro, em junho desse ano eu pedi para ser internado em uma clínica psiquiátrica. Fiquei 7 dias lá. Pensei em suicídio, liguei para minha mãe vir me ajudar, pois daquela vez eu faria mesmo. Eu nunca tentei me matar, mas fico apavorada quando penso nisso. Gosto das coisas bem feitas, e se tentar vai ser de uma vez. Né? Disse para a psiquiatra que eu vejo ET, que falo com gente morta, que saio do corpo, que sinto tristeza e solidão, mesmo rodeada de pessoas, e penso em morrer ou ir embora deste mundo. Eu fui diagnosticada como depressão moderada, né, porque estão acostumados a coisa muito mais grave que isso, gente que não consegue mais nem sair da cama. E a psicóloga disse que eu tenho ASP, a síndrome de Asperger, né, aquela dificuldade quase autista, ou um grau leve de autismo, a dificuldade de se socializar, a dificuldade de ficar em lugares públicos, etc. Né? Eles me deram um remédio para dormir, pois meu marido ronca muito, o alprazolam, um medicamento que eu tomo, consigo ficar sem tranquilamente. Mesmo trancada lá dentro, os cinzinhas me levaram flutuando. Não sou esquizofrênica. Uma outra psicóloga disse que era para me aprofundar nos meus estudos, pois eu tinha um dom, e que não apresentava nenhum tipo de doença além da depressão e da síndrome de Asperger. Quis contar essa parte, pois que não sou perfeita. Tenho um organismo fraco, nasci com 5 meses e 3 semanas, nasceu prematura. Só posso engravidar com tratamento e olhe lá. Algumas pessoas me perseguiram, pois depois desses contatos eu aprendi a aliviar a dor das pessoas com a energia em imposição das mãos. Quer dizer, o famoso reiki. Né? Uma das formas que os extraterrestres realmente interagem com o ser humano é o reiki, é a imposição de mãos, ou o Mehakari, ou o Jorei da Messiânica, aquela forma que eles fazem no Mahikari, que é o Shizumari, Jorei. O que importa é a imposição de mão, ou mesmo o espírita da passe, né? A mão é um chakra que emana, né? Emana e dirige. Você com a mão, tanto que as bruxas, né, quando elas querem sentir uma coisa, elas fazem assim com a mão, abrem bem e sentem uma aura de um lugar, de um ambiente, se o ambiente está bom, se o ambiente está ruim. Muito mais que com os olhos, é com a mão, né? As pessoas esotéricas sabem disso, o poder da mão, a mão. Tem até aquela cena do Duna, né? Que assistiu Duna, tem aquela cena que o rapaz, o Muad'Dib, e a bruxa, a grande mãe, fala assim: será que ele é o escolhido? Ele é o Muad'Dib? E ela põe a mão na testa dele e fala assim, e sente, né? Quer dizer, ela chupa a energia mental dele, espiritual, pela mão. A mão realmente é muito poderosa, né? Minha avó estava com câncer, tentei aplicar energia nela, fui aplicar reiki nela. Minha mãe só ficava olhando torto, achando que era macumba. Fiz isso por 2 dias. No 3º dia, minha mãe me liga e diz: o que você fez com ela? Ela está sentada na maca, está comendo, está falando. Melhorou. Estava lá, né? Então, quando eu fui aplicar energia pela 3ª vez, eu recebi uma mensagem telepática fortíssima. Pare com isso agora. Não tente adiar o inevitável. Ela deve passar por isso. Não interfira. Eu parei e ela faleceu alguns dias depois. Quer dizer, ela estava dando reiki, estava mantendo a velhinha viva à toa, né? Porque ela já estava no processo de desencarne e aquilo estava adiando o desencarne. É como se ela estivesse injetando, né? Mantendo a pessoa viva em máquinas, né? Mas na verdade é o reiki. O reiki vale tanto quanto uma máquina dessas que mantém as pessoas artificialmente vivas.
Aí ela encerra a mensagem dizendo: ocorreram muitas outras coisas comigo, são várias, não tive nenhuma depois daquela na clínica, somente com desencarnados humanos. É mais comum a gente ver desencarnado do que ver extraterrestre. Mesmo que você tenha contato com ET, você vai encontrar pessoas desencarnadas com mais frequência do que você vai encontrar pessoas em outras dimensões, como eles gostam que falem, pessoas em outras densidades. Desencarnado gosta que você fala assim: eu estou em outra densidade. Não vai falar que você está morto, né? Porque eles detestam isso. Né? Morto, ele fala assim: morto está você que está nessa droga de vida na Terra. Né? As que me lembro são várias. Recentemente não tive nenhuma depois daquela clínica, somente desencarnados. Fui um centro kardecista, o espírito incorporado me perguntou quem eram os baixinhos, vestidos de monge, que ficavam medindo o meu corpo e mexendo na minha cabeça à noite. Diz que eles têm muito interesse na minha cabeça e mexeram várias vezes. Diz que eles eram feiosos. Defendi, falei que eles não eram feios nada. Risos. Mas chega, senão vai virar uma novela. Muito obrigado pela atenção, abraço e paz profunda. Muito legal o depoimento da Eslovênia, estou compartilhando com vocês. São tantos depoimentos bonitos, eu perdi muitos depoimentos bonitos, porque antes de fazer o diálogo cósmico eu recebia e punha no blog, e depois o blog ninguém lia. Né? As pessoas preferem assistir o programa. Mas esse é o depoimento da Eslovênia. Eslovênia, me perdoa se eu não lembro a primeira parte, como é que você, o seu filho híbrido, se você puder esclarecer e postar, eu copio e coloco aqui na descrição do vídeo, ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e namastê a todos, uma boa semana.